Olá, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre transtornos alimentares na infância. Quais são os transtornos que a gente encontra em crianças? Por que eles têm aumentado tanto, né? Cada vez mais a gente tem encontrado mais crianças em consultório chegando com essa demanda. Qual é o papel do nutricionista nesse trabalho com crianças com transtornos alimentares? E aí, quando eu pensei no tema dessa live, né? A gente está fazendo aqui, vocês bem sabem, um aquecimento para o workshop Descomplicando o Atendimento Infantil. Então a gente vai ter o workshop na próxima semana, entre os dias 22 e 29 de janeiro. E aí eu pensei num aquecimento aqui pra gente falar sobre vários temas envolvendo atendimento infantil. E quando veio a questão dos transtornos alimentares, até porque dentro da formação em coaching nutricional infantil, né, a gente tem cada vez mais discutido com as alunas casos que têm aparecido de transtornos alimentares, eu não pude deixar de pensar na Nath, a nossa convidada de hoje, a Natália Petri, acho que é assim que se fala sobre o nome dela, que é do De Bem com o Meu Prato, né? A Nath, ela tem uma experiência aí nessa área, tem uma vivência nessa área, e a gente vai poder discutir com ela um pouquinho todas essas questões que envolvem os transtornos alimentares na infância, né? Eu sempre falo, quando eu vou conversar com as minhas alunas sobre essa questão, que para mim, quando eu fiz a faculdade, né, me formei na USP de Ribeirão, para quem não sabe, existe lá uma área do hospital universitário que trabalha com principalmente adolescentes com transtornos alimentares. Na minha cabeça, isso era algo muito restrito aos adolescentes. E aí, de uns anos para cá, a prática vem mostrando que, na verdade, a gente vem tendo crianças, né, muito novas, às vezes apresentando transtornos ou condições que sejam, assim, comportamentos que a gente não esperaria para a infância. E é um pouco disso tudo que a gente vai falar aqui. Live. Vamos lá, que eu tô animada para esse bate-papo. Que essa mulher, gente, é da mesma... Agora eu acho que ela não tá mais, mas ela é da mesma cidade que eu e a gente nunca se encontrou pessoalmente. Né? Oi, A conversa só assim. Você tá bem, Nath? tudo certo? E com você? Estou bem, graças a Deus, tudo em ordem. Tava falando aqui que até pouco tempo você estava em São José, né? E a gente nunca se encontrou pessoalmente. Quando teve o curso, eu acho que eu estava dando aula em Campinas. A gente, assim, nunca bateu de se encontrar. É Já encaminhei verdade, né? paciente, mas se ver mesmo pessoalmente é mais pro online que estamos. Mas tudo É bem, ainda verdade, ainda mais assim, agora, né? Nesses últimos ainda mais tempos, aí agora. dificultou mais ainda, né? Mas Uhum. prazer estar aqui com você. Vocês estão me vendo bem ou tá meio escuro? Eu te vejo bem. Pra mim tá ok. É Ah, porque eu tá. acho que eu tô mais iluminada e dá uma impressão que você tá escura, mas você não tá, não. É porque essa sala onde eu tô tem muita luz. Ah, tá, beleza. É que parece. Acho que eu tô sem brilho aqui, não. Já resolveu, beleza. Obrigada pelo convite, Carol. Estou super feliz de te ter aqui. Eu gostaria que você se apresentasse. Eu tava fazendo uma apresentação breve ali sua, mas eu acho que ninguém melhor que a gente para falar um pouquinho, né, de quem somos, o que fazemos. Então conta quem é você, o que você faz atualmente. Então, meu nome é Natália, eu moro em São José dos Campos também, mas agora eu tô durante essa quarentena aqui para Santa Catarina, onde a minha família mora, pegando uma ajuda, né? Que eu tenho uma filha de 2 anos, a Olivia. Então eu trabalho hoje com principalmente essa parte voltada para o comportamento, né? Principalmente com Uhum, adultos, adolescentes. Hoje eu já não tenho mais atendido tanto criança, uhum, porque realmente a demanda tem aumentado muito, como você estava falando. Mas uhum, eu trabalho com pessoas, com adolescentes, com adultos que sofrem com alguma questão em relação à comida, né? Seja o uhum, transtorno alimentar, seja uma relação de se sentir compulsivo, né? Ou de problemas com emagrecimento, né? Problemas com o peso, se tem muita insatisfação corporal. Então, eu trabalho muito com esse universo que a gente chama de alimentação transtornada. E eu uhum. também sou cofundadora do IACE, que é o Instituto de Alimentação Consciente e Intuitiva, onde a gente tem formações para nutricionistas que querem trabalhar com essa área que a gente chama aí de, né, sem dieta, não prescritiva ou comportamental. E sou autora também do livro Em Paz com a Comida. Acho que é Uhum. isso. É um livro maravilhoso, aliás. Para quem não Ai, leu, obrigada. recomendo. Mesmo sendo assim, ele não é um foco na nutrição infantil, mas eu acredito que a gente entender, né, sobre esse universo do adulto faz a gente repensar muitas formas do lidar com a criança, assim. Então, é um livro que eu Uhum. li já faz algum tempo e ele é show de bola, recomendo para todo mundo.
E aí, Nath, vamos começar? Inclusive, Carol, deixa eu só Claro. adicionar, esqueci, um ponto importante, né? Eu tenho um livro digital também, que é Alimentação Intuitiva na Primeira Infância. Ai, Sua não fala me sabia. lembrou dele. Assim como eu não trabalho mais hoje com foco em criança, Uhum, acabo que eu não divulgo tanto, né? Mas eu comecei a me interessar pela área da primeira infância, foi uhum, antes da Olivia nascer, antes de eu engravidar, mas uhum, porque eu trabalhando com adultos, a gente voltava muito para a infância, né? uhum, Traziam vivências lá da infância ou situações já que a mãe ou o pai contavam da primeira infância. E aí uhum. eu quis começar a entender um pouco melhor como que a gente cria o relacionamento com a comida. Né? Que eu já É. trabalho com adulto nessa fase de tratamento, né? Onde a relação está disfuncional, mas como que essa relação foi acontecendo? E aí eu comecei a estudar Uhum. sobre a primeira infância, eu escrevi esse livro, e hoje foi muito útil, né? Todos esses Aham. conhecimentos também com a minha filha, né? Com a Olivia. Uhum, Pititica, às vezes eu vejo ela nos stories. Gente, como cresce depressa, né? Nossa Muito, Senhora, né? muito. Nossa, faz assim, Imagina, deixa de ser se, bebê. se pra gente passa, imagina pros pais, né? Uhum. Nossa. Flor, vamos lá. Eu gostaria, assim, pra gente ficar no mesmo pé aqui com todo mundo que tá na live, né? O que é o transtorno alimentar? Quais são os transtornos alimentares, na verdade, que a gente pode encontrar na infância? Eu estava até comentando que quando eu me formei na USP, lá no hospital tem uma área que cuida de transtornos alimentares com adolescentes, né? Que foi o meu contato durante a faculdade. E aí, na minha cabeça, na infância, como assim? Não, com crianças não, a gente tem com adolescentes. E não é bem isso que está se apresentando, principalmente de alguns anos para cá, né? Não que antes não tivesse, mas eu vejo uma Sim. crescente. Então conta pra gente quais são esses transtornos que a gente pode encontrar na infância. Então, na infância, até certo tempo atrás, realmente não era muito comum, né? Assim, Uhum, a faixa etária mais prevalente sempre tem sido dos adolescentes, mas hoje tem crescido bastante, né? Tem alguns estudos que apontam para essa direção, esse crescimento em faixas etárias que antes a gente não via muito, como na infância, muitas vezes já crianças muito pequenas, sabe, de 5, de 6 anos, já com uma relação bem disfuncional com o corpo, com a comida. uhum, E na infância, então, antes era mais comum a gente ter outros tipos de transtorno alimentar, né, que a gente uhum. conhece como transtorno alimentar evitativo, restritivo, né, que é o Uhum, TARI, quando a Tari. criança tem muitas dificuldades alimentares, né, recusa muitos alimentos. Uhum, Tem aquele outro transtorno também de pica, ele é mais raro, mas quando a criança, né, consome coisas que não são comestíveis, né, ela tem uhum, um desejo por comer outros objetos. uhum, Mas hoje a gente tem visto mais os transtornos alimentares mais clássicos aí relacionados ao corpo, como anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar. São esses os uhum, transtornos alimentares que a gente tem. E uhum, hoje tem sido mais comum encontrar crianças com traços de anorexia, de bulimia, de compulsão. uhum, E até um pouco antes da Olivia nascer, né, então uns 2, 3 anos atrás, eu trabalhava com crianças quando elas traziam esse quadro de transtorno. E estava sendo uhum, muito comum, principalmente meninas de 8, uhum, 9 anos, já querendo não comer para emagrecer, porque se achavam gordas, uhum, muitas vezes tendo comportamentos compensatórios de querer correr depois de comer, né? Um uhum. pouquinho mais raro, mas já aconteceu de vomitar, né? Provavelmente aprendeu isso em algum lugar. Uhum. Acho E ótimo aí, você falar comportamento. disso, porque às vezes na nossa cabeça, né, tá ligado muito assim, é quando o transtorno vem quando às vezes a criança faz o vômito ali, mas não necessariamente só isso é transtorno. Muitas outras Sim, questões apresentadas como, nossa, não posso comer isso agora porque isso engorda, né? Isso não pode porque engorda. Opa, já liga uma luzinha aqui, né? Começa a é, acender. Não significa que aquela criança tem um transtorno alimentar, mas já existe alguma coisa ali na cabeça dela que vai indicando um caminho de atenção. Opa, o que será que essa criança está ouvindo, né? é verdade. Acho que quando a gente escuta essa fala, né? Quando a criança fala, não quero comer porque isso engorda, porque isso é muito calórico, isso já é um sinal bem de alerta, assim, para a gente ficar um pouco Uhum, mais de perto, para entender, né, o que que ela anda escutando, o que que ela anda uhum, vendo, da onde veio essa ideia, né? Porque a gente uhum, não espera mesmo que a criança tenha esse tipo de pressão,
né? Tem Uhum. esse tipo aí de expectativa em relação ao emagrecimento. Então, são já sinais bem preocupantes quando começam as falas, né? Quando uma Uhum. criança tem a prática do vômito, ou ela já está num baixo peso, isso já é bem avançado, né? A gente não precisa Uhum. esperar chegar nesse nível. E outros quadros que eu vinha com bastante frequência eram relacionados à compulsão alimentar, também muito Uhum. frequentes, né? Tinham comportamentos, por exemplo, de comer escondido, né, sem que os pais Uhum. vissem, ou comportamentos comuns também de ir para a escola com um lanchinho lá, né, saudável, e Fazer a troca, não come troca. o seu, Aham. troca com o outro. E Uhum. aí já peguei alguns casos mais graves, por exemplo, uma menina novinha, eu acho que ela tinha uns 6 anos, que a professora viu ela pegando papel de bala do lixo, porque ela não podia comer a bala, né? E os amiguinhos comiam, então ela pegava o papel e lambia para Uhum. sentir o gosto. Então ela ia lá e pegava do lixo. Esse quadro da compulsão alimentar, né, que é quando a Uhum. criança o papel da bala não é propriamente uma compulsão, né? Mas esses tipos de comportamento, de comer Uhum. algo que foi escondido, comer algo escondido, algo que foi privado, está muito relacionado. Pode ser uma questão emocional, mas também está muito relacionado à criança a viver muita proibição, né? Que acho que a Uhum. gente fala assim que é uma extrapolação do saudável, né? A Sim. família, os pais são tão preocupados com isso que ela acaba não compartilhando muitas vezes de momentos sociais importantes e ela tem esses Uhum. comportamentos, né? De pegar escondido, de trocar. Uhum. Então, pode ser bem grande esse espectro na infância, né, do transtorno alimentar. Uhum. Mas acho que o que a gente pode ter de preocupação é realmente quando a criança começa a trazer esse tipo de fala em relação a peso, né, tem muita insatisfação corporal, ou quando os pais começam a perceber esse tipo de comportamento, né, que come escondido, encontra comida escondida embaixo da cama, troca sempre com os amiguinhos. Não é propriamente um transtorno, mas a gente já pode buscar Uhum. entender, né? Alguma coisa está acontecendo. Sim, até porque eu acredito que não precisa esperar ser, né, para cuidar. Eu Uhum. acredito muito na nutrição como prevenção. Existe sim a nutrição como tratamento, mas que maravilha se a gente puder trabalhar uma etapa antes, né? Poder levar essas Sim. informações e trabalhar isso em atendimento. Você estava até falando, eu estou lembrando de um caso de uma aluna que ela estava discutindo no grupo que a gente tem. E ela contando, ela tá atendendo, mas é uma adolescente, né? Ela tá atendendo uma adolescente e a adolescente, assim, tá criando uma horta no quarto dela porque só pode comer os Olha. alimentos que ela produzir, só aqueles crus. Então, como também isso vai influenciando a vida de todo mundo daquela casa que muitas vezes não sabe lidar. Então, que bom se a gente Sim. puder perceber, né, antes esses pequenos alertas que vão sendo feitos. E Uhum. aí eu acho que aqui a gente pode falar tanto dessas duas coisas, daquilo que é realmente o transtorno em si, os casos que, né, que vêm realmente como transtorno em si, mas aqueles também que servem como, opa, nutri, atenção a essa fala, Sim. né? Acho que a gente pode fazer um mix dessas duas coisas. E assim, por que você acredita que isso tem aumentado de alguns anos para cá, tem sido mais evidente? Agora na pandemia, por exemplo, eu ouvi de, nossa, várias alunas a questão mais da compulsão, né? E é claro, aumentou a Uhum. ansiedade em casa, nos meus amigos, aula online. Eu mesmo tava atendendo Sim. uma menina que estava indo super bem no presencial. Quando a gente começou com toda essa questão de isolamento, ficou de novo querendo ir toda hora na geladeira, come a borrachinha como fala? Do lápis, Do né? lápis. Toda hora tem que ter alguma coisa ali e voltando alguns pensamentos que já não tinham antes. Mas tirando esse momento agora, esse recorte, por que você acha que já vinha aumentando e como essa situação atual talvez potencializou? Então, pelo que eu acredito, assim, pelo que eu percebo e também que os estudos mostram, está muito relacionado. Acho que a gente pode pensar em dois pontos. O primeiro é a questão da mídia, né? Que hoje as crianças têm um acesso diferenciado, né? Até a gente pode pensar assim que essas gerações, até o que já são adolescentes agora, eles estão vivendo algo que nunca foi vivido antes, né? Essa questão de amadurecer, né? De você se desenvolver tendo um Uhum, acesso constante à mídia, né? Ao celular, às redes sociais. Então é a primeira vez que a gente vivencia isso dessa forma. Então é algo muito ainda. A gente não sabe direito, né, como uhum. No lidar que com vai tudo dar, isso. né? Tá Uhum, todo mundo aprendendo. Mas o que se coloca é muito o impacto das redes sociais, que já uhum, são idades vulneráveis, né? Principalmente se a gente pensa ali
quando já tá meio pré-adolescente, né? Assim, vai chegando de 9 anos para cima, já começa a ser mais vulnerável, né? O corpo às vezes já começa a mudar, já começa a ter muita Uhum. comparação. E aí soma ainda as redes sociais, né? Onde a gente tem tudo isso do mundo perfeito, dos filtros, né? E aquela Uhum. coisa toda, tem tido mais insatisfação corporal. Até mesmo ano retrasado, não, um pouquinho, ano passado acho que foi, ano passado, não, ano retrasado, antes da pandemia, a gente fica até confusa, né? Mas eu Uhum. estava atendendo ainda uma menina, não costumo atender criança, mas às vezes eu atendo, era uma menina de 11, 12, então já tá um pouco mais pré-adolescente, né? Mas ela me contando, ela tinha muita insatisfação com o corpo, né? Ela não era uma menina obesa, nada disso, mas ela tinha muita insatisfação, queria muito emagrecer, vivia tentando fazer dieta e vivia tendo compulsão. É uma Uhum. menina bem novinha. E aí ela me contava, assim, que na escola era super comum elas fazerem dietas em conjunto. As amigas, todo mundo ali era uma coisa do universo, sabe? Tava todo mundo Uhum. almoçando juntas na escola e falando sobre isso. E falando quanto Uhum. peso você já perdeu. Sendo que são crianças, né? Crianças. Assim, em desenvolvimento. Elas nem têm um peso ainda final, né? Muitas vezes. Ela nem terminou de desenvolver, tá num processo ainda, mas já tem isso Uhum. super forte. Então, acho que essa coisa toda da mídia, desse universo aí da dieta como algo comum, né, tem Uhum. afetado muitas crianças. E aí eu acho que a gente entra no segundo ponto, que é algo levantado pelos autores que estudam transtorno alimentar, que a gente teve muito foco nessa questão da obesidade, né? Então a gente teve esse momento de transição nutricional nas últimas décadas, né, onde a gente foi vendo cada vez menos deficiências nutricionais e cada vez Uhum. mais obesidade e doenças crônicas, né? E com isso a gente acabou tendo muita preocupação, né? E fazendo um certo terrorismo, né? Com a obesidade, principalmente a obesidade na infância. E com Uhum. isso a gente pode estar contribuindo para os transtornos alimentares, né? Porque daí a gente incentiva o medo de comer, a gente incentiva o medo da gordura, Uhum. né? Incentiva a insatisfação corporal, o estigma da criança gorda, né? Então, isso Uhum. tudo também eu acredito que tem contribuído. Entendi. Quando você fala isso, eu me lembro um pouco de quando, eu não sei bem se você sabe, que quando eu comecei lá trabalhando, eu fazia educação alimentar e nutricional com crianças, principalmente em escolas, né? Depois disso, que aí eu fui tomando outros caminhos e também partindo para atendimento. Mas nessa época, tipo, na minha cabeça era muito assim, sei lá, ensinar o alimento que é bom e o alimento que é mal, né? O alimento que é bom e o alimento que é ruim. E aí, Sim. conforme eu fui amadurecendo, estudando mais e me informando mais, percebendo que essa não era abordagem que nem fazia sentido na minha cabeça, porque, pera lá, chocolate é ruim, eu como? Mas que loucura é essa? É Que coisa verdade, é né? essa? Então, tem alguma coisa errada. E aí eu vim trocando um pouco essa abordagem de fala. E eu acho que aqui, como tem a minha galera, é da turma da nutrição materna infantil, e eu sempre reforço isso, do cuidado de falar, né, o alimento que é bom, o alimento que é mal, Sim. o que deixa forte, o que deixa fraco. Porque no cômputo final, gente, a gente sabe mais do que ninguém que é a somatória do todo. Não é uma coisa em específico. Então, esse cuidado também, eu acho que na abordagem com a criança, para a gente que trabalha com promoção de saúde e prevenção, a gente ter cuidado até em como abordar isso com as crianças é muito importante, assim. E esse é um tato que cada vez mais eu tenho, porque às vezes, sem querer, a gente está falando, né? O alimento ruim, o alimento que é Sim. porcaria, o alimento que é só de final de semana, mas por quê? Essa semana você vive bem, o final de semana não? Então eu acho que aí são Sim. pontos a se observar mesmo nessa fala, não só com a criança, mas aqui para a galera que trabalha com a criança, de se observar com eles. E E é algo aí. para se trabalhar com os pais, né? Porque muitas vezes eles também só estão respondendo aos pais, que já fazem esse Uhum, julgamento, né? Então, eu penso isso que você colocou, né? Na nossa cabeça, se a gente realmente for parar para pensar, não faz sentido. Né? uhum, A gente repete, reproduz isso, mas a gente come chocolate, a gente come o bolo na festa, a gente come o brigadeiro, né? Então a gente entende que faz parte, né? E o que importa é a somatória final, né? Que uhum, esses alimentos talvez não sejam tão nutritivos, mas eles me trazem outros ganhos, uhum, né, outros fatores. Se isso na nossa cabeça, né, essa coisa de proibir já não faz sentido para uma criança que vê os amiguinhos comendo, que vê o bolo no aniversário, né, o brigadeiro na festinha, então esses alimentos estão sempre em coisas felizes, né? uhum, Não faz sentido para ela aquilo ser algo ruim.
né? E aí a criança, o adulto ele reage assim, mas a criança mais ainda, quanto mais a gente proíbe, mais a gente demoniza, mais ela quer, né? Às vezes Uhum. até não é de forma consciente, mas mais quer comer, né? Mais exagera. E aí a gente Uhum. sempre tem essa abordagem muito focada na proibição, né? Do que não pode, do que é ruim. Uhum. E uma coisa legal de pensar na educação alimentar nutricional é tentar trazer para o que é bom, assim, não bom, né? Mas o que a gente pode incluir O que de eu quero diferente, né? incentivar, né? O que eu quero incentivar, né? De repente, descobrir que o brócolis, né, dentro de uma outra receita, sei lá, de um macarrão, é muito gostoso. Né? Incentivar Uhum. novos alimentos e não ficar incentivando retirar aquilo que eles já consomem, que eles já gostam, né? Aham, é, isso, nossa, olha, vai de encontro com algumas coisas assim que eu acho que eu passei, né? Eu lembro que essa fase que eu tava tentando ainda decidir qual ia ser a minha forma de trabalho com a criança. Eu falava que eu ainda não tinha tido sucesso, sabe? E eu trabalhava muito nessa dualidade mesmo. E ok, beleza, ela reproduz, ela fala, mas. E o resultado que eu queria não chegava. E aí eu lembro que quando eu comecei a pesquisar como poderia ser diferente, eu não sei exatamente que reportagem foi essa, tá, gente? Faz muito tempo, mas ela ficou marcada na fala para mim, de que se assim, se a gente tivesse, né, conseguido através das políticas públicas de saúde, a parte do marketing para a população no geral, com o medo, falando não coma isso, não faça isso, né? Se a gente já tivesse conseguido a partir deles os resultados que a gente queria, a gente poderia ferir que isso dá certo. Mas no real os problemas continuam aí. Sim. Então ter saído falando simplesmente não coma, não faça, isso é ruim, não ajudou. Então, pera lá, o que é que eu quero fazer com a criança pensando em prevenção? E aí vai de encontro, teve alguém que perguntou aqui, acho que foi a Amanda, né? Então, como abordar com essas crianças os alimentos não saudáveis? E aí, vou deixar você falar um pouquinho, Nath, mas na minha perspectiva é a gente começar a entender, não existe alimento não saudável? O que é esse saudável, né? O que define o saudável, talvez? Mas deixa você contar um pouco aí da sua visão. Faz todo sentido o que você colocou, né? Essa questão a gente sempre foca no proibido, né? E na Uhum, verdade, o que se percebe que acontece? Acho que por isso que isso vai total de encontro com essa questão do transtorno alimentar aumentando. Porque as uhum, crianças, os adolescentes, os adultos e até mesmo os idosos, ninguém consegue parar de comer. Então a gente uhum, continua comendo, só que daí a gente come com culpa, né? A uhum. gente come achando que fez mal, achando que está fazendo errado, né? E isso é o que a gente chama do terrorismo nutricional, né? Parece que a gente está sempre a uma mordida da obesidade, né? Então eu Uhum, comi esse brigadeiro, pronto, já ganhei, né? Já veio parar aqui no meu corpo, né? Ou eu uhum, comi, sei lá, um bolo, já tô mais perto da diabetes. Sendo que não é uhum, assim que funciona. Né? Então, acho que o que você trouxe é a maneira que eu penso. Não existe alimento não saudável. Na uhum, verdade, todos os alimentos podem ser saudáveis, né? Então podem ser promotores de saúde se uhum, de uma maneira equilibrada no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Não necessariamente dia de semana o bom, né? E final de semana o uhum, ruim. Pode ser outra distribuição. uhum, Mas na maneira de abordar isso, eu acho que entra naquela coisa de olhar para a inclusão. Acho que uhum, principalmente com os pais, porque na verdade as crianças elas repetem o que os pais fazem, né? Elas reagem ao que uhum, os pais fazem. Então trabalhar muito a questão da inclusão de uma maneira divertida, de uma maneira gostosa, porque quanto uhum, mais a gente vai incluindo outras coisas, uhum, menos vai diminuindo aquilo que a gente pode dizer que não é tão nutritivo. Eu gosto muito dessa abordagem neutra, sabe? Tem os alimentos que são mais nutritivos e tem uhum, aqueles que são menos nutritivos. Ou uma uhum, analogia que eu gosto de usar com adulto, mas que serve para criança, a gente tem a gasolina aditivada, que é aquela gasolina uhum, que dá um bônus a mais, e a gente tem a uhum, gasolina mais barata, que não é tão boa assim, né? Então, aquele uhum, brigadeiro, ele não é uma porcaria, ele não é um lixo. Ele vai ser uhum, convertido em energia para você correr, para você brincar, mas ele não é tão nutritivo, né? Ele não tem os benefícios todos do que uma gasolina uhum. aditivada. Então é Perfeito. interessante que a gente tenha um consumo dos dois. Não precisa ser só gasolina aditivada, porque daí eu vou perder Uhum, momentos sociais, né? Vou perder momentos de prazer, uhum, alimentos que eu gosto, que são importantes, ou que são afetivos, né? Mas não precisa. Se for só a gasolina barata, também vou começar a sentir repercussão, vou ficar mais indisposto, vou ficar mais uhum, cansado, não vou conseguir me concentrar. Então, quanto mais a gente conseguir trazer o foco para o positivo, mais a uhum. gente contribui para as mudanças reais, porque o negativo a gente faz as pessoas continuarem comendo, mas com culpa.
né? E começar a ter culpa na alimentação é um dos primeiros pezinhos aí para começar a virar uma coisa transtornada, né? Perfeito. E aí, eu acredito que essa abordagem, porque talvez fique na dúvida, né, na cabeça do profissional. Poxa, mas eu tô vendo lá que tem. Até teve esse exemplo na live que a gente fez ontem, né? Eu tô fazendo live todos os dias às 19, cada vez com um tema. Ontem veio a minha, a gente tava falando dos desafios do consultório do nutricionista materno infantil. Aí ela falou de uma criança que já chegou assim, ó. Não adianta tirar minha pizza que eu não vou parar de comer pizza. Tipo, já tinha sofrido a semana inteira antes de ir no atendimento por conta da pizza, né? E aí ela falou, mas quem disse que eu vou tirar a sua pizza? Ninguém falou disso. E aí, simplesmente, o que ela foi fazendo nesse acompanhamento da criança? Tinha 3 dias de pizza, que era sexta, sábado e domingo. Aí ela incluiu coisas, depois... Aí se a gente mudasse, assim, se a gente colocasse uma coisa diferente no final de semana, você fica com 2 dias de pizza e um outro dia a gente usa para alguma coisa nova, porque a criança já estava aberta a experimentar. Aí, beleza, tá combinado. Aí depois esses 2 dias virou um. Esse um virou um dia pizza pedida fora, um dia pizza feita dentro, porque também existe, eu acho que um movimento, né? Quando a criança começa a tomar determinadas ações, muitas coisas vão mudando no todo. Então, talvez a gente precise de um pouquinho mais de paciência enquanto profissional para lidar com chegar naquilo que a gente julgaria o ideal para aquela criança, né? Acho que É verdade. aí talvez feche um pouquinho com a dúvida da colega. E aí, Acho que até, só acrescentando rapidinho, Carol, um ponto importante de que é um processo, né? E isso faz a gente repensar todo o nosso atendimento como nutricionista, né? De que é difícil em uma consulta única a gente promover mudanças de hábitos, né? A gente precisa de um processo, muitas vezes envolvendo a família, né? E construindo juntas. E eu acho que esse caso que você trouxe entra muito no que eu penso sobre a infância e adolescência, assim, eles querem autonomia. Né, eles estão pedindo por autonomia, né? Nós adultos, a gente já tem total autonomia, né? As crianças e os adolescentes não. Então, eles dependem muito, né? E o comer, se a gente for pensar, para um bebezinho, né, lá na primeira infância, tá passando por introdução alimentar, ele é a única coisa que ele tem total capacidade de controlar, né? Então, se ele diz que ele não vai comer, ele não vai comer. Então, na verdade, quando uma criança chega falando, eu quero 3 dias de pizza, ela tá basicamente dizendo, eu quero ser ouvida nessa casa, né? Eu quero ser respeitada também. Então, a gente simplesmente tirar, né, vai começar a criar essa relação negativa já com o nutricionista, com os próprios pais. Eles não vão conseguir, eles vão voltar atrás em algum momento, né? Porque vai se tornar uma guerra. E muitas vezes é questão mesmo de colocar a criança como autônoma, né? Deixa ela participar, deixa ela escolher o sabor. Vamos ir olhando para outras refeições, deixa esses momentos da pizza, tem tantos outros momentos para a gente ir trabalhando, né? Então, bem legal o que você trouxe. E só para complementar rapidinho, o seu caso, ele me lembra também de muitas situações que eu já passei no consultório, assim, muito tristes, de crianças que chegam chorando. Fala, não queria estar aqui, chega assim, desesperada, né? E você fala, não, calma, vamos sentar, vamos conversar, eu não vou tirar nada, eu não vou fazer você se pesar, né? Se você não quer, fica tranquila. Porque às vezes já chega chorando, que não quer pisar na balança, que não quer tirar a roupa, né? Que não quer ficar sem um alimento, então, que já passaram por experiências, não só com nutricionistas, mas, né, com pediatras, outros profissionais bem negativas, né? E aí, eu acho que a gente precisa estar muito atenta a isso, com essas, às vezes, entender, né, qual é essa história dessa criança com outros profissionais. Eu percebi isso bem uma vez que uma menininha que eu fui atender, ela já chegou falando assim, eu sei que eu tô gorda, mas não adianta, eu não vou deixar de só eu comer as coisas em casa. Aí eu, tipo, sabe, foi, oi! Aí já veio nossa, imagina o quanto essa criança já não ouviu. Aí realmente vem um trabalho, né, do profissional, e vou emendar isso na próxima pergunta, da gente entender que não é só sobre alimento, não é só sobre nutriente, né? Mas é uma participação e o meu olhar no todo. E aí aqui puxando um pouquinho
para a questão do transtorno em si. Se eu tenho ali, né, uma criança, um adolescente, pré-adolescente, que tá realmente já está diagnosticado, tem anorexia, né? Como é que eu posso trabalhar esse todo com ele? O que compete ao nutricionista? O que compete a mim? Eu acho que essa é uma dúvida que fica muitas vezes na cabeça dos nutris. O que é minha responsabilidade? O que é a responsabilidade do psicólogo? Trabalha com a equipe multidisciplinar? Não trabalha? Como é que faz? Porque ok, lá, por exemplo, na USP, tava todo mundo junto, todo mundo uma vez por semana tem reunião. Mas como que eu faço quando isso está no consultório? Então, se você puder falar um pouquinho sobre esses aspectos, acho que dá uma elucidada aí, né, para o pessoal. Beleza. Então, quando a gente já tem um caso de transtorno alimentar, né, ou tá próximo, né, não tem um diagnóstico firmado, mas já tem muitos indícios, bom, primeiro é importantíssimo a equipe multidisciplinar, né, o que a gente entende que é um obstáculo, porque a gente não vive nesse cenário ideal, né, então, às vezes, nesse processo aí já demora, né, até a criança ou os pais, né, da família em si, ter abertura para encontrar um psicólogo, né, um psiquiatra. Então, essa questão do atendimento multidisciplinar, ele é muito importante, porque o transtorno alimentar, a gente precisa entender que ele é uma doença, né, ele é uma doença psiquiátrica, que está causando ali prejuízos para a criança, e na infância a gente tem ainda um agravo, né, na adolescência também, mas de poder atrapalhar o desenvolvimento. Né, às vezes desenvolvimento físico e até mesmo cognitivo, né? Pela falta, se a gente pega uma criança com anorexia que realmente se alimenta muito pouco, ou um quadro até de ortorexia, né? Que só come determinadas coisas ali super saudáveis, né? Super limpas. Muitas vezes elas estão realmente prejudicando o crescimento, o desenvolvimento. Então, primeiro de tudo é a gente tentar conscientizar as pessoas de que o transtorno alimentar, ele é uma doença, mas ele também é um sintoma. Ele não nasce do nada. As disfunções em geral do comportamento, elas sempre têm causas, né? Causas que estão ligadas à família, ao ambiente, à história daquela criança. Então é muito importante a equipe multidisciplinar, porque muito provavelmente existem aspectos da dinâmica familiar relacionados, né? Aspectos da relação mãe-filha, que ela vai provavelmente ter que trabalhar. Em relação à nutrição, eu sempre falo que o nutricionista, ele é muito importante na equipe multidisciplinar porque ele é o que vai falar do objeto mais difícil que aquela criança enfrenta, né? Que é a questão da comida. Mas a gente precisa pensar na nossa abordagem não como prescritiva, né? A gente dizer para aquela família o que eles devem inserir, ou mesmo, como você colocou, né? Dar uma alimentação, indicar uma alimentação especial para aquela criança, porque ela está vivendo isso e a família come diferente. A gente precisa pensar em família. Então, quando acontece desses casos, nosso papel na nutrição é muito trabalhar com a família, com os pais, primeiro para entender como que é a relação desses pais com a comida. Esse é o ponto primordial, porque é difícil a criança desenvolver um transtorno alimentar, não é impossível, mas é muito mais difícil se os pais tiverem uma relação boa com a comida. Né? Se eles têm uma relação leve, uma relação saudável, mas né, sem ser obsessiva, uma relação leve, eles não têm uma relação muito ruim com os próprios corpos. Então, isso é muito protetor para a criança. Então, a gente precisa trabalhar junto aos pais. É muito comum, por exemplo, os pais terem muita prática de dieta, né? Os pais terem um sofrimento com o corpo. Eu nunca esqueço de uma mulher que eu atendi, que já era adulta, mas ela traz uma lembrança de quando ela tinha 2 anos e meio, mais ou menos. Que ela comentou, assim, que ela lembra de ser criança, e ela tá olhando no espelho, ela mesma, e começar a chorar, dizendo que era porque ela tinha celulite. Então, muito pequena, ela provavelmente não sabia o que era celulite, mas possivelmente ela já tinha visto essa cena, né, de alguém chorando e alguém falando que era muito ruim a celulite. Então, a gente pode ainda acrescentar que a nossa imagem corporal, ela costuma se formar entre 2 e 6 anos, né? Tem uma forte... Ali onde a gente começa a perceber quem a gente é, né? Quem a gente é ali naquele mundo. É a hora que a criança começa a chamar, para de ser a Carol, e é a hora que ela descobre que sou eu, né? Que sou eu, né? Eu sou uma pessoa, eu tenho aqui o meu corpo, né? Quem sou eu nesse mundo? Então, se ela recebe muitas críticas... trazendo aí essa coisa, né, de criança muito gordinha, né, ou magricela, mas sempre num tom negativo, né, ou fazendo piada.
Se ela começa a receber essa mensagem de que o corpo dela é inadequada, isso é muito preocupante, para que depois ela comece a querer parar de comer, por exemplo, né, ou fazer alguma coisa para perder peso. Ou às vezes a família não fala isso só para a criança, mas fala para si mesmo, né, como o caso dessa paciente. A mãe que fica se criticando na frente. Claro, né, não estou querendo culpabilizar, né, mas entender Uhum. da onde vem. Sim. Então, o trabalho ele vai ser muito familiar, né, de Uhum. trabalhar junto com os pais para que eles entendam melhor, né, como ter uma relação mais leve com a comida. Às vezes as famílias não têm a abertura, mas não estão muito abertos, né, a fazer esse tratamento em família, mas eu sempre chamo para a responsabilidade de pelo menos a gente tentar cuidar do ambiente dessa criança. Né? Então, às vezes o pai e a mãe não querem parar de fazer alguma dieta restritiva, né? O próprio pai e mãe não comem arroz com feijão, sabe? Acontece essas Uhum. coisas, né? Mas já que eles não querem fazer essa mudança, tudo bem, mas a gente cuidar desse ambiente. Não... Então, quais são os comentários que eu estou dirigindo para o meu filho? O que eu estou falando na frente dele? O que eu estou falando da comida na frente dele? Então, o trabalho ele vai ser muito com a família. A gente vai Uhum. intervir com a criança, né, trabalhando até a acho que a conscientização, né, do que é a alimentação saudável, mostrar que pode comer de Uhum. tudo, como que é que o nosso corpo funciona, né, trazendo aí para um olhar mais lúdico, mas a maior efetividade vai vir de trabalhar junto aos pais, né, deles Uhum. conseguirem ir trabalhando essas questões, também com a equipe multidisciplinar, muitas vezes tem uma questão ligada ao diálogo, né, que já não está tão legal, comunicação que está um pouco disfuncional. E aí, não é um tratamento fácil, é um tratamento lento. Em criança, a Uhum. gente tem um pouco mais de pressa, né? Então, a gente fica mais preocupado por conta do desenvolvimento, mas Uhum. é um processo geralmente um pouco longo de tratamento. Uhum. Das experiências que você teve, longo quanto? Eu fiquei curiosa. Mas eu sei que cada família, e aqui pra gente fazer um É, recorte, né, gente? Pode ser que tenha alguém que faz em X tempo, o outro vai fazer em 2x e o outro em 3x. Não é para colocar todo mundo no mesmo pacote, por favor. Mas para ter uma ideia assim da sua prática, o que foi até então o que mais levou tempo? Porque uma coisa que eu vejo, por que eu tô te fazendo essa pergunta, sabe? Às vezes eu vejo como eu vou dizer, é a ansiedade, eu acho que essa é a palavra, do uhum, profissional em resolver logo. Porque você tá vendo toda aquela situação, você tem uma família ali que tá te pedindo ajuda, uma criança que, quem vai trabalhar com crianças, eu entendo que tem uma paixão, né, por esse público, você tá vendo que, nossa, eu preciso ajudá-la, e a gente tem essa pressa de querer que seja rápido, e nem sempre eu falo que do tempo do profissional é o tempo da criança, né? Essas coisas nem sempre sim. estão ali tão alinhadas e a gente vai se adequando. Mas sempre rola essa pergunta das minhas alunas: mas quanto tempo mais ou menos para seletividade alimentar? Eu lembro de um caso que eu falei para elas, falei, olha, eu não sei dizer quanto tempo, por exemplo, para seletividade, que é o que eu mais tenho aqui, habilidade, né? Mas já teve um caso que foi o meu máximo, que foi 4 anos, quase beirando em 5. Então, dei um panorama. Pode ser que eu encontre aí pela carreira um que vai para 7, 8 anos? Talvez, Sim. pode ser. Mas dá uma ideia só É, para ter, assim, uma olha, perspectiva. eu acho que assim, depende muito, como você falou, do caso, depende muito da Uhum, gravidade que o transtorno alimentar se encontra, porque às vezes em uhum, crianças a gente ainda pega não o transtorno ainda muito grave, né? Assim, uhum, às vezes a família já traz já preocupada, ou porque a criança não está ganhando peso direito, ou porque a criança está ganhando muito peso, ou pega uhum, uma dessas cenas que eu falei, né? A criança comendo escondida, fazendo alguma coisa assim. Então, em geral, com a criança, a gente costuma pegar o transtorno alimentar mais no começo. E isso é muito bom, porque é muito mais fácil de intervir. Então, uhum, né, depende muito do grau, depende também, um fator que eu acho que é o que mais faz com que o tratamento se desenrole é a participação da família. Né? perfeito. Existe muito tabu sobre transtorno alimentar, né? Existe muita crença, assim, de que é fase, né, que é Uhum, frescura, e aí, né, quer obrigar a criança a comer, e aí vira aquela coisa difícil, né, ou quando é um uhum, caso de compulsão, né, não quer deixar a criança comer, não deixa ela ter acesso à comida, enfim, começa a virar aquela guerra.
Quanto mais a família consegue, às vezes, não ter um entendimento daquilo, mas se mostrar aberta, participativa, mais rápido é. Uhum, Eu acho que eu diria assim que, no mínimo, por um ano, assim, de uhum. um acompanhamento, né? Se a gente for tentar diminuir um pouco, sei lá, 6 meses, mas geralmente eu acompanho por quase um ano. E aí, Uhum, dependendo, né, do caso, se é um transtorno alimentar mais grave, aí pode uhum, ser um decorrer de anos mesmo. uhum. Quanto Às mais a vezes gente estiver vai e perto, volta. é, então, quanto mais a gente estiver perto de um cenário que eu digo assim, ideal, né, com uma equipe multidisciplinar, com uma família que está participando, envolvida, Uhum, mais rápido vai ser. uhum, Mas eu entendo que é uma dificuldade, né, a família entender, muitas vezes até é questão de ter acesso, né, a vários profissionais. Então, uhum, muitas vezes é isso que mais entrava, o acompanhamento. É interessante que criança, eu digo assim, que as crianças em si, elas são muito mais tranquilas de trabalhar, né? Até mesmo em caso de transtorno alimentar, né? Eles têm, em geral, né? Claro que tem especificidades que não, mas em geral eles têm uhum. uma abertura, né? Eles estão querendo participar, eles se envolvem, São eles naturalmente curiosas, né? Assim. eles têm assim uma maior conexão com fome, com saciedade, né? Com o seu Uhum, intuitivo. Então, até pela criança, costuma até ser um pouco mais fácil do que trabalhar um transtorno alimentar no adulto, por exemplo. Mas a uhum, grande dificuldade mesmo é envolver toda a família, né? Entender que não é a criança que está doente em tratamento. O transtorno uhum, alimentar, ele é um sintoma de uma questão familiar, né? Nunca é a criança sozinha. A gente tem uhum, fatores genéticos que influenciam, mas os fatores ambientais, da família, da comunicação entre família, a relação com uhum, os pais, o ambiente, tudo isso influencia muito. Então a uhum, gente precisa olhar para tudo isso, né? E a gente ainda vai mais que a família, né? A gente vai para a escola, vai para a mídia, para saber tudo uhum. que faz parte desse universo dela. Uhum. Acho que a questão que talvez fica para, né, a gente conseguir, eu vou pescando aqui conforme você vai falando, é a comunicação muito do todo. É não o que não é assim, por que essa criança está com transtorno alimentar, não é isso, mas é quem são esses pais, o que esses pais acreditam, como é essa comunidade, como é a casa, que programa de TV vê. Mas o que você acreditava sobre isso quando você era criança, pai, quando você era criança, mãe? O que você ouvia sobre, o que você fala para o seu filho, acho que vem muito de comunicação, né? De tudo que você falou, assim, o que ficou mais claro para mim foi a importância, essa habilidade de nós, profissionais, fazermos perguntas para entender o contexto, Sim. enquanto faz com que eles reflitam também. Perfeito, isso mesmo. Não é a questão de culpabilização, né? Acho que isso é Isso. uma coisa que costuma acontecer na área dos transtornos alimentares, né? De procurar os culpados, mas não é questão de culpar, é de entender, né? Uhum. Porque ah, a gente precisa trabalhar em equipe, né? Por exemplo, se os pais têm uma relação muito difícil com o corpo deles, né? Isso já vem da infância. Então é muito comum Uhum. falando aí mais especificamente da mãe, que é mais comum, né? Mas a mãe já tem uma relação muito difícil com o corpo dela, né? Já sofre muito por conta disso. Em geral, ela tenta até fazer com que a criança não sofra, né? Que nem ela. Então, regula muito o que a criança come, né? Faz muitos comentários, às vezes, tá gordinho, na Uhum. boa intenção, né, de querer prevenir que a criança sofra. Mas então, pensando num cenário assim, né, bem geral, se a gente trabalhar só com a criança, não vai ter tanta efetividade, né? A gente, claro, vai ajudar um Uhum. pouco, mas a gente precisa entender que a referência da criança são os pais ou os cuidadores. E a gente precisa trabalhar junto com essa equipe. Eu falo Uhum. assim, na minha cabeça, né, quanto maior a pessoa, maior de idade, em geral, mais a gente trabalha com ela e menos com a família. Né? Então você vai Uhum. trabalhar com, a não ser que a gente pegue idoso, daí a gente sai um pouco disso, né? Mas se você for trabalhar com adulto, a gente não vai chamar os pais dele no consultório. Isso é Uhum. muito raro acontecer, porque o adulto tem autonomia de comprar, de escolher, né? Então a gente trabalha com ele. Agora, se você for trabalhar com uma criança, com um pré-adolescente, não dá para trabalhar só com a criança, porque muitas das coisas dependem do adulto. É o adulto que compra, é o adulto que fala, que dá referência para a criança.
Então, quanto Uhum. menor a criança, mais a gente envolve a família, né? Uhum, perfeito. E aí, nesse trabalho que você já teve com as crianças, né, envolvendo criança e família, como era um pouquinho da tua abordagem, assim, no sentido, atendimentos em conjunto, pais e criança, alguns atendimentos só com os pais, alguns só com as crianças, você poderia falar um pouquinho disso? Posso sim. Eu gosto muito de trabalhar com criança e adolescente, assim, né? Fazendo esse misto. Né? Eu Uhum, coloco como um pré-requisito mesmo a participação da família, então tem consultas que a família tem que ir, e eu gosto muito de fazer esse mix, né? Algumas sessões com os pais, ou com a mãe, ou com o pai, algumas sessões com a criança, e eu vou indo meio que sob demanda. Em geral, eu vou uhum, dividindo o tratamento assim. Acontece às vezes de ser a família junto, geralmente mais para frente do tratamento, assim, né? Onde uhum, já fomos trabalhando as duas partes, e aí a gente junta, né, para conversar junto, mas eu gosto muito de fazer separado, né? uhum, Entender o olhar dos pais, entender o olhar da criança, sem furar o sigilo, né? Eu sempre uhum, falo também para a criança, né, que eu não vou compartilhar nenhuma questão que ela tá me trazendo, mas para ir trabalhando os pais, a atitude deles frente a uhum, corpo, a comida, a alimentação saudável, e trabalhando com a criança também nessa mesma perspectiva. uhum, Eu acho que isso fica bem legal, porque daí também a gente vai trabalhando junto com os pais, passando para ele o que foi trabalhado com a criança, então eles também têm noção, né, do que está acontecendo. Se uhum, eu trabalhei, por exemplo, com a criança alguma questão, sei lá, de não julgar o alimento, por exemplo, né, de fazer alguma dinâmica assim, eu vou trabalhar junto com os pais isso, né, da perfeito. gente cuidar com os julgamentos, de olhar de outra forma, olhar de uma Uhum, maneira mais neutra o alimento. Né? Eu lembro de uma paciente minha que ela gostava muito de pipoca e era uma coisa que os pais nunca deixavam ela comer. E aí, quando ela tinha acesso em festinha, ela comia até passar mal. uhum, E aí a gente trabalhou uma vez, né, eu com a menina e eu com os pais, de que tava tudo bem pipoca, né, que a gente pode comer. Eu trabalhei muito com a menina a questão do comer devagarinho, saborear, para ela aproveitar mais essa pipoca. Porque se ela comesse muito rápido, ela não ia perceber, né, ia comer e não ia sentir o gostinho. E depois fui trabalhando isso com os pais também, né, de que a pipoca pode fazer parte da vida dela, não tem problema. uhum. Né. Então vai alinhando assim entre os dois, né. Uhum, perfeito. Acho que vem de encontro até com o que a Arce perguntou que ela tinha falado, né? Das crenças que estão. Ficou lá pra cima, é que eu voltei um pouquinho aqui. Das crenças que estão enraizadas e vão refletir nos pais, né? E vão refletindo na criança. Aí, como lidar com essas crenças? E se você puder falar um pouquinho, assim, dessa questão do trabalho, né? De, ok, entendi que tem uma crença aqui que precisa ser trabalhada para que essa criança possa melhorar a questão ou da compulsão ou da restrição, né? Como é esse trabalho? Esse trabalho é mais ali comunicação mesmo? Tem, né, algum caminho que você indicaria para quem quer estudar e saber mais sobre isso? Eu trabalho muito falando do adulto, né? Uhum, Pensando numa caminhada, onde a gente começa com autoconhecimento, depois a gente vai trazendo aí entendendo o que está acontecendo e a partir daí intervindo, né? Então eu vou trabalhando muito no começo, como você tinha falado, né? Como que é a história desse adulto, né? Desse pai, o que que ele ouvia quando criança, como que era quando ele se alimentava, como que foi a relação dele com a adolescência. Então a gente vai entendendo toda a história daquele pai ou daquela mãe para entender quais são as crenças, né? O que que ele acredita que é a alimentação saudável? Que é isso que ele está passando, né, para o seu filho. O que que ele acredita que é ser saudável, né, em termos de peso? O que que ele acredita que os alimentos podem fazer no nosso corpo? Então a gente vai entendendo o que está acontecendo e a partir daí a gente vai tendo como trabalhar essas crenças, né? Então às vezes os pais acham que a criança tem que comer pouco, né? Porque elas estão comendo demais, ou vice-versa, né? É mais comum até, né? Acha que a criança está comendo comer pouco, mais. mas ela tem que comer mais, aí força muito a comer, né? Então a Uhum, gente vai trabalhando essas crenças de que não tem que comer pouco, né? A criança tem seu senso de saciedade, uhum, ou, por exemplo, um pai que aconteceu já. Ele tinha uma crença de uma vida de dietas dele, ele teve muito sofrimento com isso, era um ex-obeso, e ele acreditava que arroz com feijão não era bom.
para a família. Então não tinha arroz e feijão. O almoço e a janta das crianças também era salada e carne, né? Que era a dieta que ele estava fazendo. Então isso foi uma desconstrução que eu tive que fazer com ele, que tudo bem se ele não quisesse comer, mas fui trabalhando com ele de que eram alimentos super nutritivos e eram muito interessantes para as crianças. Né? Porque depois elas acabavam até de certa forma com fome, né? Porque não estava sendo o suficiente que elas precisavam. Então, vai fazendo esse caminho de autoconhecimento com os pais e vai trabalhando em cima disso as crenças. Eu trabalho muito mesmo na forma da comunicação, trabalho com alguns questionários, né, para entender a história com a comida, ou alguns diários, né, para levar para casa. Com a criança, eu gosto muito de trabalhar diários mais lúdicos. Por exemplo, tem um que eu gosto muito, que é de fome e saciedade, que é um balãozinho. E até a gente leva a bexiga no consultório e mostra quando o estômago tá mais vazio, ele tá assim murchinho. Aí você vai comendo, você vai chegando num ponto de saciedade. E quando a gente come muito, fica muito desconfortável. Daí eu faço um diáriozinho com os balãozinhos, peço para ele pintar, né, uma criança mais nova, como que tá o estômago dele. Aí acho que na criança a gente vai mais pro lúdico, né? Sim. Mas com os pais eu gosto muito mesmo dessa coisa das perguntas, né, trazer mesmo como um time, né? Vamos entender como que é a sua relação com a comida, vamos ressignificar o que é uma alimentação saudável. E é isso aí. Perfeito, perfeito, Nath. Eu amei, Flor, amei tudo. Ficaria mais horas e mais horas aqui, mas tô olhando, tô seguindo o tempo aqui pra gente também não tomar você da Olivia. Daqui a pouco deve estar na hora do soninho, eu imagino, Sim. né? Então, eu agradeço demais a sua participação. Eu acho que esse é um tema que cada vez mais, né, tem chegado ao consultório do profissional, então que a gente precisa estudar mais, saber mais sobre. Quando eu pensei no tema foi você e foi maravilhoso toda a contribuição. Eu adorei, eu gosto muito dessa parte. Eu sou super de acordo que muito do atendimento do profissional, não só nos transtornos alimentares, ao meu ver, mas em várias outras situações da nutrição, vai da comunicação, né? Que é aquela... É verdade. Sei lá, o profissional... Eu brinco com as meninas, eu falo, gente, vocês já pensaram que vocês podiam ser, se fosse simplesmente fazer dietas, né? Calcular gasto energético e quanto de macro e de micro, um aplicativo substitui a gente facinho. Tipo, sabe? É verdade. Não é isso, não é isso. A gente pode saber disso, mas tem muito mais quando você vai trabalhar com pessoas. Então, realmente, entender essas dinâmicas e quando você trabalha com uma pessoinha pequenininha, tem os pais, é importante. Eu acho que mesmo para quem não trabalha com transtorno alimentar, você super acrescentou aqui na live. Flor? Sim. Eu acho assim, eu fui pensando só enquanto eu fui falando, que na verdade esse trabalho que eu fui falando em relação ao transtorno alimentar é o que a gente pode fazer também em outros aspectos da alimentação, né? Que é esse trabalho em comunicação com a família. A nutrição, ela vem muito desse histórico prescritivo, né? Onde a pessoa vem no nosso consultório, ou os pais vêm no nosso consultório esperando que a gente diga o que fazer. Mas a gente não sabe dizer simplesmente o que fazer, né? A gente precisa entender o que está acontecendo, né? Eu falo que é como se fosse um carro, né? O mecânico não chega lá jogando as ferramentas, né? Ele precisa ouvir o carro, ele precisa entender o que está acontecendo, conversar com o dono do carro, chegarem numa conclusão. E é isso que a gente precisa fazer com as famílias, né? Entender que somos um time. E que não é a gente que vai dizer o que fazer, mas a gente, né? Vocês estão aqui no meu consultório para a gente pensar juntos, para a gente entender o que é possível, como que eu posso ajudar, o que vocês dão conta. Entender que a gente está um time pensando no melhor para aquela criança, né? Perfeito, adorei a analogia do mecânico. Eu adoro trabalhar com metáforas. Adorei essa. Eu falo geralmente do time de futebol. Mas talvez para algumas famílias, quando o time de futebol não funcionar, eu vou falar do mecânico, porque eu gosto de ter mais de uma metáfora na manhã. Sim, é verdade. Muitíssimo obrigada, gente. Alguém perguntou se a live vai ficar salva. E é assim, ó, eu nunca sei, eu nunca prometo, porque na hora que eu saio, eu quero deixar salva, mas o Instagram às vezes não deixa. Às vezes dá uma travada e a gente perde, né? Exatamente. Se tudo der certo, eu vou salvar. A gente tá tendo live todos os dias às 19. Quem perdeu as anteriores que ficaram salvas podem ver. Quem quiser vir nas próximas também tá super convidada. Nath também, se quiser ir acompanhar, está super convidada por aqui. E a gente se vê amanhã às 19, pro pessoal que tá aqui me acompanhando. Nath, eu espero que seja um até breve. Eu adorei esse papo. Quero poder ter outros no futuro, viu, Flor?
Dava para ficar realmente horas, né? Porque é um tema assim muito extenso e dá para conversar Uhum, muito. Mas obrigada, justamente. Carol, pelo convite. Fiquei Eu bem que feliz agradeço. de estar aqui. Acho que é super relevante estar falando disso, né? Porque mesmo quem opte por não trabalhar com transtorno Uhum, alimentar, muito provavelmente vai se deparar, e mesmo, né, que não queira trabalhar com isso, não se sinta preparado, é importante saber, né, uhum, identificar e até para encaminhar, né? Porque hoje realmente está muito frequente. uhum. Agradeço, Sim. parabéns pelo evento Ah, obrigada. e obrigada a todo mundo que está aqui também, gente. E se quiserem me seguir, eu sou aqui o de bem com o meu prato. Lá no meu, só fazendo de novo a propaganda, né? Eu tenho um Aham, e-book sobre isso, uhum. falando dessa questão da Já relação quero com a ver, já. comida na primeira infância, que é muito para os Aham. pais também. Ficam convidados também para conhecer. Vou deixar o Insta da Nath marcado aqui embaixo também, tá Ah, bom? legal. Gente, Obrigada, ó, Carol. beijo pra você, Nath. Tchau, gente. Beijo, tchau.